esse texto bíblico inserido no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 4, a qual vai falar sobre a descida do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, ele morre uma sexta-feira, por volta de 3 horas da tarde, e no domingo, bem cedo, Jesus ressuscita. Só que ele deixa uma promessa para os discípulos, disse assim: vocês vão para Jerusalém, vocês ficam dentro de Jerusalém, no tabernáculo, no cenáculo, vocês vão orar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Senhor vai enviar o Espírito Santo Consolador. E diz a história bíblica que os discípulos estavam orando dentro do cenáculo, e no 10º dia, por volta das 8 horas da manhã, o Espírito Santo de Deus desce dentro do cenáculo, e todos os 120, eles são cheios do Espírito Santo. Pastor, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Temos certeza que já surgiram algumas dúvidas se existe um Deus ou é 3 deuses. Há uma confusão na cabeça de muitas pessoas, porque na verdade, queridos, não são 3 deuses, é um Deus distintos em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um só Deus, distinto em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem sentimento. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele sente, ele geme, ele intercede, ele perdoa, e ele está conosco. O Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso. E o que mais me chama a atenção é que quando a gente fala acerca do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus sempre existiu, sempre trabalhou, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E nós essa noite vamos ver algumas aparições do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Porém tem uma grande diferença. Qual é a diferença? É que no Antigo Testamento o Espírito Santo de Deus, ele agia, ele atuava, ele efetuava as suas obras de maneira temporária, de maneira esporádica. O que é isso? O Espírito Santo de Deus descia no Antigo Testamento e depois se retirava para o céu. Já no Novo Testamento ele veio para ficar, ele veio para permanecer conosco. E quando eles falam acerca da obra, do ofício do Espírito Santo de Deus, a Bíblia Sagrada vai nos dizer em Gênesis capítulo 1 e o verso número 1 e 2 que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus foi criando tudo. Porém o Espírito Santo de Deus pairava, sobrevoava a face das águas. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus sempre atuou também no Antigo Testamento. Vamos para alguns exemplos bíblicos essa noite. Em primeiro lugar, a Bíblia fala em Números capítulo 11, que quando o Espírito de Deus desceu no arraial de Israel, a Bíblia fala que 2 homens por nome de Medade e Eldade ficaram profetizando no arraial, e logo aquilo incomodou algumas pessoas que chegaram para Moisés e disseram assim: Moisés, corre aqui, Moisés, sai de dentro da tenda, vem para fora, dá uma olhadinha, Moisés, no arraial. No arraial tem 2 homens que não param de profetizar, e Moisés vai dizer: deixa eles profetizar, oxalá que todos fossem profetas do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu tenho certeza nessa noite que Deus vai levantar uma geração de jovens aqui em Itanhaém, cheia do Espírito
Gideão, ele foi revestido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus revestiu Gideão, e Gideão foi revestido do Espírito de Deus, deu vitória para Gideão sobre os midianitas. O que é ser revestido? Ser revestido, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou de camisa, ele é terno, o terno está revestindo a camisa. Então Gideão, ele foi revestido do Espírito Santo de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, você passa a ser revestido do Espírito do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E o Espírito desceu, encheu Gideão e voltou para o céu. Quem é que não se lembra na Bíblia Sagrada do homem chamado Davi, o rei Davi, o jovem pastor Davi, o guerreiro Davi? Davi, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderou de Davi, e Davi foi tão cheio do Espírito Santo que quando o espírito de tormenta atormentava Saul, Davi, somente no dedilhar da harpa, o espírito mau da vida de Saul se retirava. Por quê? Porque Davi era cheio do Espírito Santo de Deus. Oh glória! E essa noite eu estou falando, eu estou pregando para o povo, para a igreja que tem a marca do Espírito, que é cheia do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Aleluia! Se isso é verdade, faz barulho de adorador essa noite. Oh glória! O Espírito Santo de Deus, em todas essas aparições no Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus descia, enchia, efetuava a sua obra e retornava para o céu. Último exemplo, quem é que não se lembra de Sansão, o musculoso, o fortão, o homem mais forte da Bíblia, chamado Sansão? Certa feita, a Bíblia fala que disseram para ele: Sansão, é melhor você dar no pé, é melhor você correr, Sansão, porque está vindo aí, Sansão, 1000 homens para te pegar. Mas a Bíblia fala que Sansão não correu, porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não corre. Quem tem que correr é os teus inimigos da tua vida. Oh glória! Virão por um caminho, mas vai fugir por 7. E quando os 1000 homens veio para cima de Sansão, para matar Sansão, para acabar com Sansão, a Bíblia fala que Sansão foi possantemente cheio do Espírito. Sansão foi para cima dos 1000 homens e com uma queixada de jumento, Sansão colocou 1000 homens por terra. Não era porque Sansão era bom, não era porque Sansão era bom na homilética, na hermenêutica, na oratória, não é isso. Sansão só feriu 1000 homens porque o Espírito Santo de Deus estava na vida dele. Deus está dizendo aqui essa noite, mocidade de Itanhaém, se prepara, porque o Espírito Santo de Deus vai te tomar nessa última hora e vai fazer coisas sobrenaturais. Quem acredita no sobrenatural? Oh glórias! O Espírito Santo de Deus, queridos irmãos, eu vejo ele atuando dentro da arca de Noé. Pastor, como que o senhor enxerga e vê o Espírito Santo de Deus atuando dentro da arca de Noé? Vamos lá, a Bíblia fala que Deus mandou chuva durante 40 dias e 40 noites, e as águas tomaram conta da terra. Somente Noé e sua família se salvou. Um total de 8 pessoas dentro da arca. E Noé precisava saber quando é que as águas do dilúvio estavam abaixando. A Bíblia Sagrada vai nos informar em Gênesis capítulo de número 8 que Noé vai pegar uma pomba, vai soltar a pomba vai e volta, porque não encontra lugar para pousar a planta do seu pé. Noé espera 7 dias dentro da arca. Noé solta a pomba,
volta trazendo no seu pé um galinho de oliveira. Noé espera mais 7 dias dentro da arca e Noé solta a pombinha pela terceira vez. A pombinha noélica vai pela terceira vez, o terceiro voo, e não volta nunca mais. Isso fala da obra do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque há alguns símbolos dentro da Bíblia que representam o Espírito Santo de Deus. Exemplo: a água, símbolo do Espírito; o fogo, símbolo do Espírito; o vento, símbolo do Espírito; o azeite, símbolo do Espírito; o fogo, símbolo do Espírito, e assim sucessivamente. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Vamos lá. Quando Noé pegou a pombinha e soltou a pombinha pela primeira vez, a pombinha foi e voltou porque não achou lugar para pousar a planta no seu pé. Isso fala de Gênesis 1:1 que a gente leu, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas porque não tinha lugar para colocar a planta no seu pé. Em segundo lugar, quando Noé solta a pombinha de Noé vem trazendo um galinho de oliveira. Isso fala de Mateus capítulo 3 e verso 10 a seguir, que quando Jesus Cristo é batizado nas águas do Rio Jordão, a Bíblia fala: oh glória, que o céu se rasga de alto a baixo e a pombinha desce. O Espírito Santo de Deus desce em forma corpórea de uma pomba, e a pombinha pousa sobre a oliveira verdadeira, que é Jesus de Nazaré, e descendo do Espírito Santo. Vamos lá, no terceiro voo da pombinha noélica, Noé solta a pombinha vai e não volta nunca mais. Isso fala desse texto que nós lemos, porque no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus desce dentro do tabernáculo, até hoje ele não volta para o céu, ele está na terra como a igreja. Você, quem está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está conosco, ele está conosco. Deixa eu ver, quem sente a presença dele? Quem sente a presença dele? A presença dele, olha, o Espírito Santo de Deus está conosco. Só em Romanos, queridos irmãos, no capítulo 8 de Romanos, o Espírito Santo te guia, o Espírito Santo intercede, o Espírito Santo, ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E o profeta Joel sabia disso. Joel profetizou dizendo em Joel 2 e verso 28: e ele segue nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens vão ter visões da parte de Deus. Pena que Joel só teve o prazer de profetizar, mas eu quero dar 1000 glórias a Deus essa noite. Sabe por quê? Porque a mocidade do Itanhaém está experimentando o poder do Espírito, a força do Espírito, a graça do Espírito, a plenitude do Espírito, o vigor do Espírito, a graça do Espírito, a bondade do Espírito, a virtude do Espírito. O Espírito de Deus está conosco. Oh glórias, é cumprindo-se o dia do Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui esta noite, reunidos numa só fé, num só propósito. O vento do Espírito pode entrar por essas portas a qualquer momento e soprar, porque aqui a gente é dele, nós somos dele, viemos dele, viemos adorar a ele, viemos dar glórias a ele, porque tudo é dele.
irmãos, é o dia do Pentecostes. Estavam todos no mesmo lugar. Verso número 2. Olha que lindo isso daqui, queridos irmãos. E de repente, aleluia, não estava marcado na agenda, não estava marcado na folhinha. Foi de repente. Deus não avisou, foi de repente. Deus não marcou o dia e a hora, foi de repente. Sabe o que isso quer dizer? É que Deus trabalha com de repente. Oh glória, glória do Senhor. Deus trabalha com de repente, aleluia. Tudo que Deus faz é de repente. Oh glória. Vamos para alguns exemplos bíblicos. Está lembrado do dilúvio? Ninguém acreditava no velhinho Noé, mas de repente Deus mandou o dilúvio, e só quem estava dentro da água foi salvo. Eu abro o leque, abro o parede essa noite para te dizer essa palavra. Fica dentro da água. Está difícil, mas fica dentro da água. Oh glória, porque o dilúvio foi de repente. Deus só trabalha no campo do de repente. Está lembrado de Elias e Eliseu? A Bíblia fala que Deus mandou carros e cavaleiros de fogo, e de repente Elias subiu e Eliseu ficou. Eliseu representa a igreja que vai ficar, Elias representa a igreja que vai subir. Essa noite eu estou pregando para a igreja Elias, a igreja que vai subir no arrebatamento. Deixa eu ver se tem alguém que ainda acredita que vai subir no arrebatamento da igreja. Foi de repente, porque Deus só trabalha no campo de repente. Está lembrado? Mateus capítulo de número 8, os discípulos apavorados, a tempestade cobriu o barco. Jesus se põe de pé e disse assim: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E a Bíblia fala que fez-se bonança. De repente tudo se fez bonança. Irmãos e irmãs e jovens aqui essa noite, o de repente de Deus está chegando na tua tempestade, trazendo calmaria para você. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, é tempestade na vida conjugal, é tempestade na vida financeira, é tempestade na tua vida profissional, mas essa noite o homem das mãos furadas está dizendo: mar, acalma-te, vento, aquieta-te, vai tudo fazer-se bonança. É de repente, é de repente, de repente. Paulo e Silas estão cantando e orando dentro da prisão. De repente, Deus mandou um terremoto abalou a prisão, sacudiu o cárcere, as portas que estavam fechadas foram abertas. De repente, aqui essa noite é o último culto da igreja na terra. De repente a trombeta de Deus vai tocar e a gente vai subir. É de repente, é de repente, é de repente, é de repente. Eu estou pedindo sobre a sua vida nessa noite. Eu estou pregando aqui, de repente Deus te cura. Eu estou pregando aqui, de repente Deus te sara. De repente Deus abre porta. De repente Deus te renova. De repente Deus te batiza. Irmão, eu estou pregando aqui essa noite, aleluia. E quem sabe o diabo abriu a porta da sepultura para você, mas Deus está dizendo: ele pode até abrir, mas o de repente de Deus chegou para fechar, para fechar, para fechar, para fechar, para fechar, para fechar. Recebe o de repente de Deus aí na tua vida agora. Foi de repente. De repente veio do céu. De repente veio do? De repente veio do? Não foi de Jerusalém, foi do céu. Não foi de Israel, foi do céu. Não foi da Europa, foi do céu. Sabe por que veio do céu? Porque do céu só vem coisa boa. Do
céu está vindo coisa boa para essa igreja nessa noite. Oh, glória! Uma pessoa recebeu, eu vou repetir, no céu está vindo coisa boa para essa igreja nessa noite. No céu só vem coisa boa. Quer ver um exemplo? O Espírito Santo de Deus veio do céu. Os 9 dons do Espírito Santo veio do céu. A palavra veio do céu. A salvação de Deus veio do céu. Então do céu só vem coisa boa. Do céu só vem poder, só vem milagre, só vem vitória, só vem provisão, só vem porta aberta. Você pode adorar a Deus essa noite, porque os céus estão abertos e está chegando novidade de vida para a tua vida essa noite, porque do céu só vem coisa boa. Está chegando coisa boa para a nossa cidade. Nessa igreja você pode levantar a tua mão, abrir a tua boca e receber essa palavra. De repente veio do céu o som, como de um vento impetuoso, e a Bíblia fala que o vento encheu toda a casa em que estavam assentados. O Espírito de Deus está pairando aqui nessa noite, aleluia, 100% dentro dessa casa. Oh glória, não vai ter ninguém que vai sair daqui vazio hoje, porque o Espírito Santo de Deus vai nos encher, vai encher todo mundo. Melhor ainda, porque Deus vai fazer transbordar aqui essa noite. Quem está vazio vai ser cheio, e quem está cheio vai transbordar, porque o Espírito Santo de Deus, ele está soprando aqui nessa noite. A Bíblia fala que o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está soprando aqui nessa noite, como um vento, como um vento veemente, impetuoso. Ele está passando, está soprando. Ele está passando, está soprando. Ele está passando, está soprando. Está soprando, está trazendo cura. Está soprando, está trazendo renovação. Está soprando, está trazendo libertação. O vento passa e está soprando. Ele passa e está soprando. Deixa eu ver se tem alguém que está recebendo a força do vento do Espírito. É o vento do Espírito. Ele assopra onde ele quer. Se ele quiser tomar a tua vida essa noite, ele toma, porque a tua vida é dele, teu coração é dele, a tua alma é dele, o teu espírito é dele, e ele quer te usar nessa noite. Oh glória, o Espírito Santo de Deus, ele quer te usar, ele quer te usar. Para Deus fazer glória de diferença. Hoje Deus vai te encher, meu querido, para você fazer a diferença, para você fazer a diferença. Oh glória, quem faz a diferença, ele é cheio do Espírito. Quem faz a diferença, aleluia, ele é cheio da plenitude. Quem faz a diferença, não tem culto ruim para ele, porque não existe culto ruim. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: hoje eu não senti nada, hoje o culto foi frio, hoje o culto foi gelado. Não é o culto, foi ele, foi ela. Sabe por quê? Quem faz o culto é eu, quem faz o culto é você, quem faz o culto somos nós. Se a gente levantar a nossa mão e abrir a nossa boca e adorar o nome do Rei da Glória, esse culto vai ser o melhor culto da nossa vida. Esse culto vai ser o melhor culto da nossa história. Deus, eis-me aqui essa noite, Pai, para te adorar, para te adorar. Deixa eu ver se tem alguém mais que quer para adorar o Cordeiro de Deus. Você adora, ele te enche. Você adora, ele te batiza. O Espírito de Deus está na casa. Glória. Oh glórias. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por que as línguas foram repartidas como que de fogo? Porque se tem uma coisa que o nosso Deus gosta, é fogo. Tem
alguém que gosta do fogo do Espírito aqui essa noite? Deus gosta de fogo. E se a gente não se acostumar com o fogo do Espírito, como é que nós iremos para o céu? Começando pelo dom do céu, que a Bíblia fala em Hebreus 12:29, que o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Aleluia. E em Apocalipse capítulo 1 fala que os olhos dele é como chama de fogo. E em Apocalipse capítulo 4 fala que diante do trono de Deus há de 7 espíritos de fogo aceso, que são 7 castiçais de ouro. Oh glória! Deus gosta tanto do fogo que Deus chamou Moisés do meio de uma sarça ardente que não se consumia. Deus gosta tanto de fogo que lá em Êxodo capítulo 33 ele desce no meio do monte Sinai, e todo o monte Sinai tremia e fumegava pegando fogo, porque o Deus do fogo desceu no monte Sinai. Deus gosta tanto do fogo que ele fez uma aliança com Abraão numa coluna de fogo. Deus gosta tanto de fogo que foi quando foi para guiar Israel de dia, coluna de nuvem à noite, coluna de fogo. Deus gosta tanto de fogo que João disse assim: eu batizo com água, mas Jesus disse: eu sou diferente, eu vim para batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Deixa eu ver se tem alguém aqui essa noite que veio para adorar a Deus em línguas estranhas. Tem alguém essa noite que é batizado com o Espírito Santo de Deus? Aleluia! Eu vou te dar liberdade para você adorar a Deus em línguas estranhas. Adore a Deus em línguas estranhas, porque quando o Espírito desceu na casa, foram vistas por eles línguas, 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 línguas. Você imagina como que é fogo? Deixa eu ver quem é batizado aqui essa noite. Quem é batizado? Irmãos, o diabo entende grego, e ele fala, ele entende e fala grego, hebraico, aramaico, latim, mandarim, inglês, espanhol, qualquer língua o diabo fala muito bem e imita. Mas tem uma língua que somente o crente fala, que o diabo não entende e fica endemoniado. É quando você abre a tua boca para adorar a Deus em línguas estranhas, em línguas de fogo. Deixa eu ver se os obreiros aqui são batizados. Deixa eu ver se tem língua de fogo. Deixa eu ver, tem muitos altares por aí, pastores, que não se fala mais língua, não se dão mais lugar para o Espírito. Ei, meu querido, aqui nessa noite, quem manda não é nós, quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. E você tem liberdade para adorar, 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 para adorar. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh glórias! Oh glórias! O que está faltando em nossas vidas é ser cheio do Espírito Santo de Deus. A mocidade que vai impactar lá fora é a mocidade cheia do Espírito. Aqui nessa noite, quantos creem que Jesus batiza com o Espírito Santo? Quantos creem? Com permissão do vosso pastor, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui na frente do altar jovens que vão marcar
essa sociedade aí fora. Jovens que vão fazer a diferença. Jovens que vão fazer a diferença aqui nessa região de Itanhaém. Eu profetizo que Itanhaém vai ser abalada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é vocês quem Deus vai usar. E Deus quer usar a força do Espírito. Deus quer usar essa capacidade no poder do Espírito. Eu quero convidar aqui na frente, em nome de Jesus Cristo, moças e rapazes que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Quem batiza não é pregador, é o Espírito Santo de Deus. Moça, vem aqui na frente do altar. Jovem, vem aqui na frente do altar. Eu quero orar por vocês, juntamente com esses pastores. Nós vamos orar por vocês, jovens, mocidade. Deus vai encher vocês com o Espírito Santo de Deus. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Em nome de Jesus. Quem não é batizado, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por vocês, eu quero orar por vocês. Eu quero orar, nós queremos orar por vocês aqui essa noite. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Todo mundo aí é batizado com o Espírito Santo. Oh glória! Todo mundo é batizado com o Espírito Santo. Todos vocês já são batizados. Vem aqui na frente, irmãos. Quem não é batizado? Oh glória! Como é que nós vamos povoar os céus? Como é que a gente vai fazer a diferença aí fora? É sendo cheio do Espírito Santo. Oh glória! Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não posso acreditar que somente esses 4 jovens querem ser cheios do Espírito Santo. Eu não posso acreditar nisso. Oh glória! Mas nós vamos orar. Eu peço ajuda dos pastores. Vamos orar por esses jovens que aqui estão, para Jesus batizar eles, encher eles com o Espírito Santo. Por gentileza, pastores, por gentileza. Oh Deus Todo-Poderoso, aqui está, ó Pai querido, esses moços, Senhor, ó Pai, que receberam essa palavra e eles acreditam, meu Deus, que é o Senhor que batiza, é o Senhor que batiza com o teu Espírito Santo. E nós oramos agora, Pai, juntamente com os obreiros da casa de Deus. Nós oramos, ó Pai, por esses moços. Batiza eles agora, Pai. Batiza com fogo. Batiza com o teu Espírito Santo. Batiza agora, batiza agora. Batiza agora, batiza agora, batiza agora. Em nome de Jesus Cristo. A pessoa que começa a falar em línguas. Em nome de Jesus Cristo. A pessoa que começa a falar em línguas agora. Jesus vai começar a batizar agora. Batiza agora, Jesus, batiza agora. Batiza agora, batiza agora, batiza agora. Batiza agora, batiza agora. Batiza agora, batiza agora, batiza agora. Batiza agora, batiza agora. Jesus está começando a batizar. Jesus está começando a batizar. Abre a boca da glória. 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 Batiza agora, Jesus batiza. Levanta a batota, a batalha, a batota, a batalha. Decanta subiando, a batalha, a batota, a batalha. Batiza agora, batiza agora. A igreja glorifica. A igreja glorifica que Jesus está batizando. A igreja glorifica que Jesus está batizando. A igreja glorifica que Jesus está batizando.